do Senhor, ao qual dirigiu ao Senhor Deus as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Deus livrou Davi de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Deus vai te livrar nessa noite. Deus vai te livrar. Todos se encontraram? Salmo 18. Vamos ler apenas alguns versos aqui. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadã, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, que serei salvo dos meus inimigos, e serei salvo dos meus inimigos. Cubra sua cabeça, cubra sua cabeça, feche teus olhos e ore, ore, ore. Senhor nosso Deus, que seja aberta a porta da palavra, o dom da palavra, o Espírito Santo manifeste. Eu nada tenho para dar hoje, porque o que o homem tem não sacia a fome, mas aquilo ao qual vem dos céus, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Espírito Santo da promessa, ele sacia a nossa fome. Nós anulamos toda a obra do diabo, do inferno, os espíritos imundos que roubar a palavra, com sonolência, distração, conversa. Senhor, anulamos tudo que ele tente contra o teu povo. Espíritos espiões, meu Deus, tira de nossos olhos toda o véu e traz a revelação da palavra, a palavra rema, a palavra apostólica, a palavra profética, uma palavra que vem do teu trono. Senhor, toma o teu lugar. A glória e a honra nós só damos a ti, Jesus, somente a ti. Nós somos teus servos e nós nos alegramos porque estamos na tua presença. Não há lugar melhor nesta vida, neste mundo, do que estar na tua presença. A tua presença nos cura, nos sara, nos dá alegria, nos dá força. A tua presença, a tua graça nos basta. Que a tua graça seja multiplicada e o teu poder revelado. Em nome de Jesus. Os irmãos digam amém. 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 Tem alguém dormindo aí também? Você deu alguém dormindo? Você passou por ali. É um culto cãozinho aí. Olha, onde está passando, você vai perder a bênção. Você vai perder a vitória. Né? Você vai perder a vitória. Você vai perder a conquista. Salmo de Davi. Vocês conhecem Davi? Rei Davi, já ouviu falar de Davi? Hein? Davi foi profeta, foi estadista, foi rei, foi servo, coisa mais importante, um homem de Deus, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, um homem que tinha sede e fome de Deus, um homem que foi escolhido aos 17 anos para ser rei em Israel. Sua família o menosprezava, era um menorzinho, menor, era pequeno. O profeta Samuel tinha ido na casa dele para fazer um jantar, porque o Senhor disse: tu pega aí o azeite, o chifre, e vai lá para a casa de Jessé, e tu ungirás o novo rei de Israel. Chegou lá, Davi não estava na mesa sentado, estava lá cuidando das ovelhas. Olha que coisa linda, estava lá cuidando. Esqueceram dele. Podem esquecer de você, mas Deus nunca vai esquecer de você. As pessoas podem esquecer aquilo que você faz por ela, mas Deus não se esquece de trazer o bem para nossas vidas. Deus não se esquece de trazer justiça e a sua graça sobre as nossas vidas. Davi conhecia muito bem, quando ele recebeu aquele óleo sobre a cabeça dele, diz que a partir daquele dia o Espírito do Senhor Deus se apoderou de Davi e nunca mais ele foi o mesmo. Mas naquele dia
ele não recebeu o reino. Demorou quase 20 anos até Davi assumir o reinado. Teve luta, teve guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. Quem foi que matou o gigante Golias? Foi quem? Quem? Foi Davi. Deus usou a vida de Davi, porque ele era um jovem que tinha fé. Quando você tem fé, você vence qualquer gigante. Quando você crê, você já derrotou. Quando você não crê, você já está derrotado. Quando você não acredita, o inimigo já tem uma guerra. Mas quando você crê, o diabo foge. Resistir ao diabo, a palavra resistir é estar firme, é estar posicionado em guerra, é estar ali firme. Diabo, foge. Foge. A palavra diz que você vai fugir. Não sou eu que vou fugir. Nós temos que ter essa atitude como Davi, de conhecer a Deus. Quem é Deus? Quem é o seu Salvador? Quem é a tua rocha? Davi passou momentos difíceis. Nessa ocasião estava lá com Jonatas, Saul morrendo de inveja. A inveja é a pior miséria que o ser humano tem. A inveja é a pior pobreza que o ser humano tem. Se todas as pessoas pudessem entender isso traz desgraça da pessoa, não prospera a pessoa. Você tem que ter o quê? Alegria pelo sucesso da pessoa ao seu lado. E Saul pegou uma lança e lançou contra Davi, mas o Senhor livrou ele da lança. E muitas vezes Saul tentou matar Davi, mas diz a palavra, e o Senhor Deus era com Davi e o livrava das mãos de Saul. Quero te dizer nessa noite que Deus vai te livrar de todos os teus inimigos. Todos estão se levantando contra você, todos estão te caluniando, todos que se levantam para te derrubar, todos que tentam puxar você, dizem para você, você não vai conseguir, você não vai alcançar, você nasceu para ser miserável, você não vai ter esse ministério que você tanto sonha. Quero declarar na tua vida que o Deus que chamou a nós, Ele é fiel. Aquele que nos chamou é fiel. E quando Ele é fiel, você tem a certeza e a segurança que Ele vai te ajudar. Ele está no controle, a soberania dele está sobre todas as coisas. Está sobre todas as coisas. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Quando você ouve a voz da sua mãe, você não conhece a voz? Quando você ouve a voz do seu filho, você não conhece a voz? Quando você ouve a voz do seu pai, você não conhece a voz? Você não conhece a voz da pessoa? Às vezes você está num lugar, você ouve uma voz parecida, deixa eu olhar quem que é. Ué? Não. Você conhece a voz de Deus? Você conhece a voz do Espírito Santo? Você sabe como Ele fala com você? Você sabe como Ele fala? No meio de tantas vozes, tanto barulho, tanto movimento, é trem, é metrô, é trânsito, é tanta onda magnética que passa pelos ares, você pode ouvir o Espírito Santo falar com você. Davi conhecia a voz de Deus. E Davi perseverou mais de 20 anos. Diga para o seu lado, não desista. E nunca olhe para trás. Avance. Marche. Lute. Acredite. Você vai viver o sonho de Deus. O sonho de Deus. O sonho de Deus não é pouca coisa não. Amém? Os sonhos de Deus é algo maravilhoso. Eu posso imaginar Deus, a gente me dá os relâmpagos, me mostra aquilo que Ele já vai fazer, realizar.